Então, essa autonomia energética coloca a primeira grande discussão sobre o que fazer com essas reservas. Essas reservas de petróleo, chamado pré-sal, deve ser privatizada ou não? O marco regulatório do Brasil, que foi modificado em 1997 com a Lei do Petróleo, estabeleceu o chamado regime de concessão. O regime de concessão é o Estado, através da Agência Nacional de Petróleo, ela licita blocos, ou seja, áreas de terra, áreas em mar, que as empresas adquirem a concessão dessas áreas, tem um prazo para desenvolver e explorar petróleo, achando petróleo e provando que tem petróleo, tem 27 anos para explorar. Esse regime de concessão, ele é adequado a um país que tem campos de petróleo pequenos com baixa produção, onde o risco exploratório é alto. Por quê? Porque se a empresa furou e não descobriu, o prejuízo é dela. Se ela descobriu, ela fica com a reserva. Mas quando você descobre grandes reservas de petróleo como o pré-sal, que mais do que dobra as nossas reservas disponíveis e que a taxa de êxito para essas perfurações é muito alta, no caso da Petrobras é próxima a mais de 90%, é inaceitável você continuar com o regime de concessão. Vou dar um exemplo concreto. 2 campos ali no pré-sal que foram descobertos, Iara e o campo de Tupi. Nós estamos falando entre 8 e 12 bilhões de barris só nesses 2 campos. Vocês sabem quantas empresas, inclusive a Petrobras, os consórcios que venceram essas 2 licitações, pagaram para ter acesso a essas reservas? Veja aqui a tabelinha. Iara e Tupi, 15 milhões, um pouquinho a mais de 15 milhões de reais. Sabe quanto vale 8 a 12 bilhões de barris? Alguma coisa entre 800 bilhões de dólares e 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Nós podemos continuar com essa regra? Então, numa situação como essa, o regime mais adequado de produção é a partilha, ou seja, uma parte do petróleo fica com a empresa que produzir e uma parte fica para o Estado. O Brasil não vai entregar essas reservas para nenhuma empresa, nem mesmo para a Petrobras. As reservas continuarão sob controle do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. São reservas públicas. Por quê? Porque é uma reserva estratégica, que nós temos que administrar a longo prazo. Nós temos que saber que vai faltar petróleo no mundo. As projeções, vejam essa tabela. As projeções falam que até 2020 nós vamos ter um déficit de petróleo no mundo de 75 milhões de barris por dia. Portanto, a disputa das reservas é uma grande disputa estratégica entre nações e empresas. Porque as grandes multinacionais do petróleo, elas têm capacidade de refino, de distribuição, são empresas com grande capacidade de capitalização, mas elas não têm reservas para explorar. Veja este gráfico. 77% do petróleo do mundo está sob o controle do Estado ou empresas estatais. Só 7% é de acesso livre, privatizado. Por que 30% para a Petrobras? Para que a Petrobras não se descapitalize. Porque se ela for disputar essas áreas com essas grandes empresas que não têm reserva, têm grande capacidade de refino e grande capacidade de contratação, ela vai se descapitalizar. E a Petrobras, ela precisa continuar o seu programa de investimentos no Brasil. Então, só de embarcações para operar em mar, são 153 grandes equipamentos. Isso está permitindo que os estaleiros brasileiros se restabeleçam. Só em Pernambuco são mais de 4, 5 mil empregos. Pela contratação dos equipamentos, barcos, plataformas, sondas feitas pela Petrobras. Então, ela precisa continuar impulsionando esse desenvolvimento dos equipamentos do petróleo. Se as empresas, as grandes multinacionais vierem produzir o petróleo diretamente, elas não vão refinar esse óleo no Brasil. Elas vão levar o óleo bruto, portanto, vai gerar menos emprego, menos tecnologia, menos desenvolvimento, menos industrialização, menos pesquisa, menos impulso, menos emprego, menos qualidade de vida no Brasil. A Petrobras precisa ser capitalizada. Entre os 4 projetos que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, um deles é a capitalização da Petrobras. Nós precisamos de 34 bilhões de dólares de investimentos esse ano, e cada vez mais investimento. Como é que nós vamos capitalizar a Petrobras? Emitindo títulos da dívida pública? Endividando o Brasil? Não. Nós vamos fazer um aporte em barris de petróleo. Dessas áreas, 5 bilhões de barris vão como ativos para a Petrobras. Com isso, ela vai poder se financiar. Os sócios minoritários que tiverem interesse de participar podem acompanhar esse investimento e o dinheiro que eles colocarem vai ajudar no financiamento da Petrobras. Os que não tiverem interesse terão a fração menor de uma empresa maior. Mas a Petrobras, com mais ativos, ela pode tomar mais financiamento e garantir os investimentos que são necessários. Por último,
Qual é a prioridade no uso da riqueza do pré-sal? Educação, ciência e tecnologia e meio ambiente. Por quê? Porque a sociedade do futuro é uma sociedade do conhecimento. Porque virão formas alternativas de energia. E porque essa riqueza que vai acabar, e que hoje é uma riqueza indispensável, ao mesmo tempo patrocina o aquecimento global, que é o petróleo, ela pode financiar um grande programa para fazermos uma revolução na educação brasileira, impulsionarmos a ciência e a tecnologia e desenvolvermos formas de produção de sustentabilidade compatível com o meio ambiente. E meu último comentário. Nós vamos ter que discutir o Pacto Federativo do Petróleo. Hoje, os estados e municípios que produzem petróleo têm vários critérios para se apropriarem da renda do petróleo. Então, dos royalties, o conceito de royalties vem da realeza, ou seja, era o que se deixava para o rei. No petróleo é o que se paga por uma forma de energia não renovável, para as futuras gerações. Só que no Brasil não tem sido usado dessa forma. 84% dos royalties de petróleo vão para o Rio de Janeiro. Um pouco mais de 5% para o Espírito Santo. 2 estados ficam com 90% da receita do petróleo. Não pode continuar assim. Mesmo porque no pré-sal nós estamos falando de 250 a 300 quilômetros da costa. Não tem nenhum impacto na vida desses estados. Você não enxerga mais do que 30 quilômetros pela curvatura da terra e mar. Você nem enxerga o que vão ser as plataformas do pré-sal. Não há o menor sentido dessa riqueza ser apropriada como era, por um critério completamente anômalo. Vocês vejam ali, os estados que são convexos são prejudicados, os estados que são côncavos, como é o exemplo do Rio de Janeiro, são beneficiados pelo critério do IBGE, que é um critério totalmente superado, o próprio IBGE reconhece isso. Nós não podemos continuar com essa distribuição. Por isso, esse fundo social tem que distribuir com o critério dos municípios com mais baixo IDH do Brasil. Ou seja, vamos distribuir renda, vamos repartir com mais justiça a renda. Então, esse debate também é um debate importante, pactuarmos num processo de democracia. Eu queria terminar dizendo para vocês que a história do Brasil vai mudar com essa descoberta, a história econômica e social. O mundo já descobriu. Se vocês lerem algumas publicações desse último período, quando o The Economist diz o Brasil, em algum momento, até 2014, será a 5ª economia do mundo, ou quando a gente vê na Espanha, é o país, um grande jornal, faz uma revista inteira dizendo que o Brasil hoje é o centro do otimismo da economia mundial e que o pré-sal vai mudar a história econômica do Brasil, e o New York Times, o Washington Post e todas as principais publicações e estudos do mundo apontam essa emergência do Brasil, além da agricultura, da indústria, além de Copa do Mundo, Olimpíada, um dos fatores determinantes é o pré-sal. Essa é a riqueza fantástica de um país que está se colocando como uma grande potência petrolífera tardia, que, portanto, pode aprender com os erros dos outros, se aproximar das experiências exitosas e dar um salto extraordinário para que a gente seja essa potência emergente com democracia, com debate aberto e transparente, com a separação dos poderes, com respeito aos contratos, com cidadania, com mais distribuição de renda, com mais justiça social, com esse reconhecimento, com essa liderança que o Brasil passa a ter internacionalmente reconhecido. Então é um grande momento, é um grande debate e eu acho que eu gostaria que meu amigo Celso Furtado, esse grande economista, estivesse vivo para escrever, quem sabe, um segundo livro, hoje, falando das possibilidades do Brasil, fazendo as advertências daqueles que não conseguiram usufruir dessa riqueza. Mas eu acho que nós temos todas as condições de dar um salto extraordinário. Obrigado pela atenção de vocês, eu espero que esse debate se aprofunde, que vocês estudem, acompanhem, discutam essa riqueza, como transformar essa riqueza natural em riqueza econômica e social e como combinar essa nova matriz energética com preservação do meio ambiente, com educação, ciência e tecnologia, com distribuição de renda, com desenvolvimento sustentável do Brasil. E muito obrigado.